Salve, salve galera, vamos a mais um Rumo à Posse. Já é a segunda vez que eu falo da banca IBFC. Quando eu falei lá no iniciozinho do projeto Rumo à Posse, eu fazia vídeos pequenos de 10 minutos, 5 minutos, corrigia só duas questões. Hoje vamos fazer, até porque já tem 3, 4 anos, né, vamos fazer um pouco um novo Rumo à Posse, né, já atualizado dessa banca, enfim, falando sobre características e corrigindo novas questões, né, ver que tipo de alteração o perfil da banca sofreu nesse período todo. Enfim, vamos lá, vamos falar então sobre a banca IBFC. Maravilha. Questões de interpretação de textos muito simples, muito simples. Tá? Não vão gerar problema nenhum, você basta usar técnicas de contestação, você não vai ter grandes problemas. Morfossintaxe, muita questão de morfossintaxe, identificação de classe gramatical, identificação de função sintática, classificação de orações. Cara, é um assunto, eles cobram muito isso aqui, muito. Muita questão de identificação, tanto de classe gramatical, de morfologia e de sintaxe, né? Classe gramatical e função sintática. E na parte de sintaxe, obviamente, a parte de classificação de orações, obviamente exigindo conhecimento de conectores, né? Das conjunções, tal, enfim. Verbo, tá? Questão de verbo, de vozes verbais, eles gostam de questões de vozes verbais. Então, importante, questão de concordância, tanto verbal quanto nominal, regência, pontuação, inclusive, com questões que envolvem conhecimento teórico de pontuação. Então, é importante você observar esse detalhe, né? Quando é que se usa vírgula, quando se usa aspas, quando se usa dois pontos, né? Colocação pronominal, outro assunto bastante cobrado. Conjunções, conectores, como eu já falei. Semântica, muito assunto envolvendo semântica, inclusive. A gente vai falar aqui sobre estrutura e formação de palavras. Eles cobram também um pouco envolvendo valores semânticos de prefixos, por exemplo, sufixos, né? Então, estilística, que são as figuras de linguagem, figuras, você tem que saber. Fonologia, né? O que é um ditongo, o que é um dígrafo, né? O que é um hiato, certo? Ortografia, sobretudo a parte de regras de acentuação. Crase, inclusive crase envolvendo questões de conhecimento teórico. Como eu falei, a mesma maneira como eu falei sobre pontuação. Quando é que a crase pode ser facultativa, quando ela é muito interessante. Vocês vão ver isso tudo aqui comigo, tá? Então vamos lá. Então nós temos uma questão de interpretação de texto. Vocês vão ver como essas questões de interpretação são simples. Tá? Bom, então aqui ele pede para fazer um comentário, se o comentário é verdadeiro ou falso. Já essa primeira frase aqui, eles cometeram algum erro e corrigiram. A frase não faz o menor sentido. Eu entendo até o que eles querem dizer, mas não faz o menor sentido. Porque eles colocam assim: em todas as empresas, os colegas de trabalho com desagradáveis. Eu acho que ele queria dizer que os colegas de trabalho são desagradáveis. São desagradáveis. Né? Na realidade, o que o texto diz, por isso que eu falo, basta usar técnicas de contestação, porque quando ele diz que em todas as empresas os colegas são desagradáveis, a frase não tem sentido, né? Esse com aqui não faz o menor sentido. Esse erro aí não é meu não, hein? É original da prova. Colegas de trabalho, o que o texto diz é que colegas de trabalho desagradáveis não são raridades. Não são raros. Existem. Lógico que não são todos. Né? Quando ele diz que não são raridade, que não são uma exceção total. Pode ser meio a meio, existem alguns agradáveis, outros desagradáveis, mas dizer que todos são desagradáveis, não. Tanto é que na realidade o que ele está contestando é o fato de que eles seriam exceções, né? Que seriam uma raridade. Não são uma raridade, mas isso não quer dizer que também que seja o predomínio. Então, é óbvio que esse comentário, que inclusive está sem sentido aqui, os colegas de trabalho com desagradáveis, não sei tal, mas esse comentário ficou, até pela construção frasal e tal, enfim, pela construção ficou até um comentário não falso, mas pior do que falso, estapafúrdio. Bom, vamos lá. A prática de lidar com pessoas pouco agradáveis ocorre no decorrer da nossa vida, na família, na escola, no local de moradia, até no local de trabalho.
Gente, olha só, ele começa dizendo o seguinte: colegas de trabalho desagradáveis não são raridade. Então você tem colegas de trabalho desagradáveis no trabalho? Tem colegas que são desagradáveis? Sim, inclusive, eles não são raros. Você tem que conviver com eles? Sim. Só que, olha só, você nem tem, na realidade, você nem teria que aprender a conviver com eles. Por quê? A lidar com eles. Por quê? Porque, na realidade, esse exercício a gente já faz desde cedo. Aprendemos desde cedo a lidar com quem nos desagrada. Isso porque toda família, toda escola, todo condomínio, toda turma de rua tem aquele coleguinha que extrapola nas piadas, é grudento, desanimado, inconveniente. Então, olha só, gente inconveniente você vai encontrar em tudo que é ambiente, na família, no grupo de amigos, no condomínio que você mora, no grupinho da rua, tá? Então, essa experiência, inclusive, né, que faz com que você desde cedo lide com esse tipo de gente, facilita até quando você chega a hora de trabalhar, porque você vai ter que conviver também com esse tipo de gente. Então, a prática de lidar com pessoas pouco agradáveis ocorre no decorrer da nossa vida, sim, em todos os momentos. Então, desde cedo a gente aprende a lidar. Então, não é só no ambiente de trabalho, não. Então, perfeito. Aqui é verdadeiro. Usamos de estratégias para nos livrarmos de pessoas desagradáveis. Sim, usamos estratégias. Uma delas é de cansar a pessoa com diversas perguntas e nos tornarmos mais chatos que elas. Tá, tudo bem. Onde é que você encontra isso no texto? O texto fala que a primeira estratégia que desenvolvemos é de fugir da pessoa, evitando compartilhar e tal. Essa tática parece estar ligada ao nosso instinto de sobrevivência, pois é natural ao ser humano evitar aquilo que causa desconforto. Reagimos de maneira automática quando sentimos frio, calor, tá tudo bem, mas o texto está dizendo que nós usamos essa estratégia de ficar fazendo pergunta, de ficar enchendo o saco do cara que é chato, sendo mais chato que ele. Não, em momento algum, o texto fala sobre isso. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é uma extrapolação absurda. E o último item. Fugir de uma pessoa desagradável é uma estratégia interessante, porém não conseguimos usá-la a contento em todos os locais nem a qualquer momento. E é verdade, essa técnica, quando ele fala sobre essa técnica, é fugir da pessoa. Você pode até voltar lá ao texto que você vai perceber isso. Tá? Então, aqui, ó, ele fala: a primeira estratégia que desenvolvemos é de fugir da pessoa, evitando compartilhar do mesmo espaço. Essa tática parece estar ligada ao instinto. Essa tática, qual é a tática? Fugir da pessoa. Tá legal? Pois é natural evitar aquilo que causa desconforto. Então você foge da pessoa porque aquela pessoa causa desconforto. Né? Essa técnica, qual a técnica? É fugir da pessoa chata. Funciona bem, mas o problema é que em ambientes profissionais nem sempre é possível. Então quando ele fala sobre essa técnica, ele está se referindo a quê? A fugir da pessoa chata. Beleza? Então vamos lá. Então eu já coloquei aqui para facilitar. Essa técnica funciona bem. Mas o problema é que em ambientes profissionais nem sempre é possível evitar o contato. Principalmente quando há relações de troca, cooperação, subordinação. Então, em ambientes profissionais, é difícil você evitar o contato. Você tem que conviver com aquela pessoa, não tem jeito. Então, fugir de uma pessoa é uma estratégia interessante? Sim, é muito legal, muito boa essa estratégia. Porém, não conseguimos usá-la a contento em todos os locais, nem a qualquer momento. É verdade. Sobretudo, olha lá, como ele fala, nem sempre é possível evitar o contato. Não, infelizmente nem sempre é possível evitar o contato. Principalmente quando há relações de troca, cooperação, subordinação. Sim. Tá? Quando é um ambiente de trabalho, muito difícil. Em ambientes profissionais é difícil você evitar esse contato. Verdadeiro. Perfeito. Então, só um detalhezinho, né? Fugir de uma pessoa desagradável é uma estratégia interessante, porém não conseguimos usá-la. Essa vírgula aqui não existe, né? Essa vírgula aí. Tá? Você pode colocar o porém entre vírgulas quando a condição está deslocada, mas não é o caso. Ela está iniciando a segunda oração. Então, falso, verdadeiro, né? Então, o primeiro item é falso. Então, ficou falso. Verdadeiro. Falso. E verdadeiro. Falso, letra E. Gente, viu? Questão de interpretação de textos é até bastante simples, né? Não é uma questão que causa problemas. Você, na realidade, tem que ficar só comparando com os fragmentos do texto.
Olha que questão bacana, gente, que envolve vários conhecimentos. Envolve fonologia, mas envolve estrutura e formação de palavras, semântica. Por que semântica? Porque ele fala de um prefixo que tenha valor semântico de negação. Então a palavra é um adjetivo. Então, antes de mais nada, classe gramatical. Então, por exemplo, sobrevivência e família são substantivos que você já pode eliminar. Tá legal? Já pode eliminar. Maravilha. Em sua separação silábica, você tem 6 sílabas. Bom, vamos lá. In, com, ve, ni, em, te. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Desagradáveis. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui só tem 5. Já posso eliminar. Interessante. 1, 2, 3. Quando separa silabicamente, ó, o S fica numa sílaba e o outro S na outra. Lembram-se? Lá na escola? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a gente já chegou à resposta, que é a letra A. Beleza? Inconveniente é um adjetivo. Beleza. É uma palavra paroxítona. Por que é paroxítona? Porque a penúltima sílaba, em, é sílaba tônica. Inconveniente é sílaba tônica. Então é uma palavra paroxítona. Possui um prefixo de negação. Olha lá, o prefixo in dá uma ideia de negação. É porque ele não é conveniente. E a palavra contém 6 sílabas. Ou seja, são vários conteúdos nessa mesma questão. Você tem estrutura e formação de palavras, né, a parte de estrutura mesmo, que tem a identificação até do valor semântico do prefixo, contagem de sílaba, a parte semântica, se a palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona, no caso uma palavra paroxítona, identificação da classe gramatical, né, das 5 palavras, só inconvenientes, desagradáveis e interessantes são adjetivos, né, são elementos que qualificam. Ele é uma pessoa inconveniente, ele é uma pessoa desagradável, ele é uma pessoa interessante. Sobrevivência, né, sobrevivência e família são substantivos. Enfim, envolve, olha quantos temas essa questão aqui envolve. Muito legal. Eu vi muitas questões parecidas com essa nesses dois últimos anos, 2023 e 2024. Outra questão muito interessante, essa questão número 3. Observe a mudança de classe gramatical com a mudança da acentuação. Então, por exemplo, análise. A análise, é um substantivo. Se você tirar o acento, fica analise. Eu espero que ele analise. Isso aqui é um verbo. É um verbo no presente subjuntivo. E ele pergunta o seguinte, ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo, exceto em... Bom, vamos lá. Crítica. Se você tirar o acento, fica critica. Ele critica. Né? Ele critica. Beleza. Verbo. Denúncia. Ele denuncia. Verbo. Médico. Eu medico. Tu medicas, ele medica. Tá? Então, medico. Existe. Eu medico. Verbo. Na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Duvida. Dúvida é, tudo isso aqui é a crítica, a denúncia, o médico e a dúvida. Todos são substantivos. Tá legal? Dúvida, fica ele duvida. Agora, possível, para começar, possível nem substantivo é, possível é um adjetivo. Já começa errado. Legal? Já é um adjetivo. E se você tirar o acento, a palavra não existe. Não existe. Então, ele quer que não funcione exatamente todo o esquema que ele propõe nas opções. A resposta é a letra E. Olha só que questão legal, gente, que envolve sintaxe. O que ele quer? Ele quer a seguinte estrutura. Olha lá. Um sujeito que é formado por um adjunto adnominal e um núcleo do sujeito, mais um verbo no modo indicativo,
E esse verbo no modo indicativo, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não vai ter complemento. E depois da sequência, um adjunto adverbial de modo. Bom, vamos lá. Primeiro, na letra E, o verbo está no imperativo, mas não aparece o sujeito. Não aparece o sujeito. Certo? Faça você, o que ele quer é que o sujeito apareça explicitamente, inclusive acompanhado de um adjunto adnominal. Aqui eu tenho apenas um verbo que, inclusive, está no modo imperativo, faça você. Faça você, está no imperativo. E esse verbo, ele é um verbo transitivo direto, porque ele tem um objeto direto, ou seja, totalmente diferente da estrutura que ele está solicitando. Nosso instinto de sobrevivência. Gente, nem tem verbo, nem forma uma oração. Cadê o verbo daqui? Nosso é um pronome possessivo, instinto é um substantivo, eu tenho a preposição de sobrevivência. Mas cadê o verbo? Evitar o contato. Evitar, cadê o sujeito? E esse verbo daqui está no infinitivo. O contato é objeto direto. Além disso, o verbo é transitivo direto, não intransitivo, como ele está querendo. Reagimos quem? Nós. Mas o nós aparece explicitamente? Não. Cadê o adjunto adnominal? Também não aparece nem o núcleo do sujeito, nem o adjunto adnominal. De maneira automática, até é um adjunto adverbial de modo. Esse verbo aqui, reagir, ele realmente funciona como um verbo intransitivo. Você tem um adjunto adverbial de modo, foi o modo como nós reagimos. Mas ficou faltando aquela parte inicial que ele está pedindo, que é o sujeito junto com, que é o adjunto adnominal junto com o núcleo do sujeito. Bom, vamos lá. Agora a resposta só pode ser letra A. Sujeito, essa técnica. Técnica, núcleo do sujeito. É o substantivo. Essa, que é o pronome demonstrativo, como classe gramatical, ele funciona junto ao núcleo do sujeito. É o adjunto adnominal. Tá? Como classe gramatical, ele é um pronome demonstrativo. Como função sintática, é um adjunto adnominal. Bem é um adjunto adverbial de modo. É o modo como ele funciona. Eu tenho algum objeto completando a ideia do verbo funcionar? Não, eu tenho apenas um adjunto adverbial de modo. Eu não tenho nenhum objeto, não tenho objeto direto. Quando eu tenho objeto direto, o verbo é transitivo direto. Quando eu tenho um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Então, como eu não tenho nem objeto direto, nem objeto indireto, o verbo é intransitivo. Então, olha lá, eu tenho exatamente a estrutura que ele pede lá. Você tem um sujeito, que é essa técnica, sujeito é essa técnica, o núcleo é técnica, essa é adjunto adnominal. Você tem um verbo intransitivo e, por fim, o adjunto adverbial de modo. É exatamente a estrutura que está sendo exigida no enunciado da questão. Por isso que a resposta é letra A. Esse tipo de questão também está caindo direto na banca IBFC. Beleza? Questão de crase. Crase, bem assim, mas bem teórica mesmo. É uma questão que tem muito interessante. Diante de pronomes possessivos femininos no singular, aliás, o que ele está pedindo? Em relação ao uso da crase, analise as afirmativas abaixo. Diante de pronomes possessivos femininos no singular, tá? Ele está falando de uso facultativo, quando o termo regente exigir a presença da preposição a. Então, realmente, antes de pronome possessivo no singular, por exemplo, o verbo pede a preposição a. Ele está exigindo. Fiz referência. Tá? Então, quem faz referência a alguma coisa. Fiz referência. Aí, esse termo referência rege a preposição a. Aí eu vou colocar assim, fiz referência à sua história. Antes do pronome possessivo no singular, o emprego do artigo é opcional. Ou seja, eu tenho a preposição a, porque ele falou, quando o termo regente exigir a presença da preposição a. Então, essa preposição a é obrigatória. E antes do pronome possessivo no singular, o artigo é facultativo. Então, eu posso ter só a preposição a, ou preposição a com artigo a, que vai dar a com crase. Então, o item 1 está certo. Antes de nomes próprios femininos, aproveitando até o exemplo que está aqui, fiz referência a Júlia.
Quem faz referência a alguém. A preposição a é obrigatória. Antes do nome próprio, o artigo é facultativo. Tanto é que se em vez de Júlia fosse Júlio, eu tanto poderia falar fiz referência a Júlio ou ao Júlio. Tá? A Júlio ou ao Júlio. Ou seja, o artigo O é opcional antes de Júlio, o artigo A é opcional antes de Júlia. Se o artigo A é opcional, a crase é opcional. Então, o item 2, certo. Tá? Bom, vamos lá. Diante de pronomes possessivos femininos no plural. Não, aí não. Aí a crase não é facultativa. Quem é facultativo é o artigo. Aproveitando aqui, aproveitando o exemplo, né? Fiz referência a. Quem faz referência a alguma coisa. Suas lembranças. Fiz referência às suas lembranças. A preposição a é obrigatória. Antes do pronome possessivo no plural, o artigo as é facultativo. Ou seja, eu posso usar somente a preposição a ou a preposição a com o artigo as. Então, veja bem, não é a crase que é facultativa. Quem é facultativo é o artigo. Tá legal? Então, ou eu uso só a preposição ou a preposição a com o artigo as. Então, quando ele fala que antes de pronomes possessivos no plural, tá? O artigo, a crase é opcional? Não. Se você usar o artigo no plural, se você usar o artigo, você é obrigado a usar a crase. Tá? Porque aqui no singular, você tanto pode usar o a puro ou a com crase. Aqui não. Ou você usa as com crase, ou você usa a puro, que é só a preposição. Então, não é a crase que é facultativa. Quem é facultativo é o artigo. Diante de verbos. Antes de verbo não pode haver crase nunca. Então, aliás, em relação a esse item 3, eu chamo sempre a atenção de vocês. Gente, a crase, na realidade, é uma consequência da existência da preposição e do artigo. Para que a crase seja facultativa, um dos dois tem que ser facultativo. Beleza. Só que, por exemplo, se você já tem as no plural, é porque você fez uma escolha de usar o artigo. E se o elemento regente exigir a presença da preposição a, se você fez a opção pelo emprego do artigo, você tem que usar a crase. Você pode fazer a opção pelo não uso do artigo. Beleza? Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2. Eu sempre chamo a atenção de vocês. Cuidado, galera. Cuidado. Tá? Porque essas questões pegam muitos candidatos. Vamos lá. Questão número 6. Ele pede para que seja feita a transcrição em voz passiva analítica. Lembrando que a voz passiva analítica é aquela formada pelo verbo auxiliar ser, mais verbo transitivo direto no particípio. Certo? Ótimo. Aqui nós temos a voz passiva sintética, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome ser. Então, a solicitação dessa questão aqui, número 6, é a transposição da voz passiva sintética para analítica. Só que para você fazer isso corretamente, né, para você colocar o verbo ser, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o tempo do verbo da frase original. Eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Perde está no presente do indicativo. Quando eu passar para a voz passiva analítica, que é que ele está exigindo, que é formada pelo verbo auxiliar ser, este verbo ser vai ter que estar no tempo do perde, que é o presente indicativo. Como é que é o presente do indicativo do verbo ser? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, eu sou, tu és, ele é. A noção é presente do indicativo. Certo? Que é o mesmo tempo lá da frase original. E olha lá. Você tem o verbo ser mais o verbo perder. Quem perde, perde alguma coisa. Está no particípio, que é justamente essa construção de voz passiva analítica. Questão número 7, gente, é uma questão de pontuação, beleza? Em que, mais uma vez, ele está solicitando conhecimento teórico.
né? Então você tem aqui, em relação à pontuação, analise as afirmativas, observe a sentença, então observe a frase. Temos que lidar com diversos agoras, a conversa entre amigos no chat, de celular, no e-mail, tal. Bom, as reticências são usadas para suprimir um pensamento. Realmente, olha lá, o que vem antes de temos não foi colocado, não está expresso aí nesse fragmento. Certo? Então ele está suprimindo, ele está cortando um fragmento que, de repente, por não considerar importante, ele eliminou, ele suprimiu esse pensamento, um fragmento do texto, por algum motivo. Então você pode fazer isso? Sim. A indicação de reticências pode ter esse condão. Quer dizer, olha, o texto não está começando aqui, tem um outro fragmento que vem antes. Tá? Existe outro, o texto não está iniciando aqui. É o que nesse momento que me interessa é analisar a partir daqui. Então, item 1 certo. Item 2. As aspas são comumente utilizadas no início e no final de citações textuais. Sim, é muito comum nós usarmos aspas justamente para reproduzir falas de outras pessoas. Isso é muito comum. Tá legal? Então, o cara está escrevendo um texto, está reproduzindo uma fala de outras pessoas. Não, ele quer dizer com as reticências que o que essa pessoa disse antes é até importante, mas não é o que me interessa nesse momento. E ele, ao colocar aspas, ele está falando, olha, isso aqui eu estou apenas reproduzindo, isso aqui não fui eu que falei. Tá? Isso aqui é uma fala de terceiros que eu achei legal, achei bacana, quis colocar aqui. Mas não, eu estou apenas reproduzindo a fala de outras pessoas. Certo. As vírgulas isolam o aposto agoras. Primeiro que não são vírgulas, né? São apostos. E segundo, nesse caso aqui, agora está substantivado. Repare, inclusive, o emprego de diversos no plural, concordando com agoras. Agora, geralmente, é um advérbio. Mas nesse caso, ele está substantivado. E esse elemento que está substantivado, substantivo é uma classe gramatical, isso aqui está completando a ideia do verbo lidar. Lidar com diversos agoras. O que ele quis dizer com isso? Você é obrigado a lidar com elementos que estão presentes naquele segundo. O que vem antes, o que virá depois, não me interessa. Tá? Então, o que importa é aquele momento. Então, eu posso lidar com outras pessoas. Quem lida, lida com alguém, lida com alguma coisa. O verbo lidar é um verbo transitivo e indireto, regendo a preposição com. Isso aqui é um objeto indireto, não um aposto. Isso aqui complementa a ideia do verbo lidar. E o agora, esse agora que é um advérbio, tá? O advérbio, inclusive, é uma palavra invariável, mas justamente por ele estar substantivado, lembrando que o substantivo é classe gramatical, o objeto indireto é função sintática. Como ele está substantivado, ele passa até a flexionar, está no plural por conta disso. Então não é aposto. Aqui nessa estrutura aposto, como função sintática, ele não é um aposto, ele é um objeto indireto, ele é o núcleo do objeto indireto. Então item 3, errado. Então os itens corretos são 1 e 2. 1 e 2, letra D de dado. Você vê quantas questões analíticas, né, bonitas, bem feitas. Bom, questãozinha de concordância. Você encontra questões de concordância verbal, nominal, é uma banca que gosta desse assunto. Eu peguei hoje uma de nominal para a gente trabalhar, mas também há muitas questões de concordância verbal. Bom, muito obrigada. Tem que ser obrigada. Por que é obrigada? Porque ela, se fosse ele diria muito obrigado. Porque ela está agradecida. Então, obrigada. Elimino a letra A e elimino a letra C. Seguem é que se poderia trabalhar com duas hipóteses. Anexos, masculino e plural, porque é os recibos. Ou eu posso usar a preposição em. Se eu usar a preposição em, a palavra anexo fica invariável. Ou é anexos ou em anexo. Como nas alternativas não aparece em, repare, nenhuma das alternativas apareceu em. Não, nenhuma delas aparece. Então, se aparece sem preposição, tem que variar
em conformidade com o elemento que ele está determinando. Ele está determinando os recibos, que é masculino e plural, portanto, tem que ser anexos. Bom, eu já tinha eliminado A e C. Na B e na D aparecem anexos, beleza. Bom, que ainda são vários pagamentos. Vários pagamentos são o quê? Necessários. Isso aqui está determinando vários pagamentos, masculino e plural. Então, posso eliminar a letra B de bola. A resposta só pode ser o quê? Só pode ser o quê? A letra D. A mesma coisa que acontece com anexo, acontece com incluso. Eu poderia falar em incluso. Ou seja, se eu usei a preposição em, o termo incluso é invariável. Mas como ele está determinando as faturas, e se eu não usar a preposição em, ele passa a flexionar. E tem que flexionar em conformidade com o elemento que ele está qualificando. Ele está qualificando o quê? As faturas, que é feminino e plural. Então, inclusas. Ou seja, ou eu uso em incluso, se usou a preposição em, o termo se torna invariável, ou eu uso o elemento concordando com o elemento que ele qualifica. Faturas, as faturas é feminino e plural, então tem que ser inclusas, feminino e plural, exatamente como aparece na letra D. Questão número 9. Vamos lá. Prefiro trem. Quem prefere uma coisa à outra. Certo? Então, primeiro, já posso eliminar o do que. Prefiro trem a ônibus. Há um detalhe importante. Certo? Antes de trem, não foi usado artigo. Então, eu não devo usar artigo antes de ônibus. Então, o ideal, por uma questão de paralelismo semântico, já que eu estou comparando dois elementos, estou comparando trem e ônibus. Certo? Se eu estou comparando trem e o trem com o ônibus, estou comparando uma coisa com a outra. Para que essa comparação se faça de forma justa, ou eu determino os dois elementos, ou não determino nenhum dos dois. Como eu não usei o artigo antes de trem, também não devo usar o artigo antes de ônibus. Então, beleza? Posso também eliminar a letra D de dado. Verbos informar, alertar, né? Aqui, o que acontece? São verbos bitransitivos. Quem informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém de alguma coisa. Só que veja bem, eu estou informando o quê? Eu estou informando que os preços aumentaram. Quem informa alguma coisa. Informei isso. Então, olha lá, a coisa está funcionando como objeto direto. Se a coisa está funcionando como objeto direto, a pessoa que informa alguma coisa, está informando o quê? Que os preços aumentaram. A quem? Aos passageiros. Então, a pessoa vai ter que assumir a função de objeto indireto, vai ter que vir com preposição. Então, aos. Tá? Também estaria correto se eu falasse que informa alguém, então poderia ser informe. Tá? Vou até aqui colocar informe os passageiros, estaria correto se eu colocasse os passageiros, se antes do que viesse informe os passageiros de que. Porque quem informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém de alguma coisa. Como não apareceu a preposição de, aí eu tenho que usar aos, porque a pessoa vai assumir a função de objeto indireto. A mesma coisa acontece aqui. Aliás, até uma situação interessante, gente, essa questão do verbo lembrar. Porque tem aquele caso do verbo lembrar que é você se recordar de alguma coisa, que eu até brinco que é calça de veludo, bumbum de fora. Ou você tem os dois elementos, ou não tem nenhum dos dois. Né? Eu me lembro do fato, eu lembro o fato. Certo? O que estaria errado, por exemplo? Eu lembro do fato que eu usar a preposição de e não usar o pronome oblíquo. Legal? Só que o verbo lembrar aqui não está nesse sentido de você ter uma recordação, de você ter uma lembrança. Mas está no mesmo sentido de informar. Tá? Está no sentido de informar, de avisar, de alertar. E acaba acontecendo a mesma coisa que no caso do verbo informar. Quem lembra, quem informa alguma coisa, que o voo estaria lotado do objeto direto, a alguém, a todos. Também estaria certo se eu colocasse assim, lembrei, mesma situação do verbo informar, lembrei todos,
de que o voo estaria lotado. Quem lembra, lembra. Aí, repito, o verbo lembrar está não no sentido de lembrança, mas no sentido de informar, de avisar, de alertar. Quem lembra, lembra alguém de alguma coisa. Tá legal? Mas como antes do que não apareceu a preposição de, na frase original aqui, não apareceu a preposição de, eu estou lembrando, estou alertando, estou informando, estou avisando que o voo estaria lotado a todos. Quem informa alguma coisa, informou isso, que o voo estaria lotado a todos. Então, preposição a. Então, já chegamos à resposta. E o final é óbvio, né? Quem concorda, concorda com alguém. O verbo concordar é transitivo indireto, regendo a preposição com. Então, questão número 9, letra C. Questão número 10, questão de figuras, outro assunto que eles gostam muito de cobrar. Muito. Tá? Árvores encalhadas pedem socorro. Gente, olha lá, árvore pedindo socorro. Eu estou dando uma característica humana, como se a árvore chegasse e pedisse socorro. Como se faz uma pessoa, uma criança, um adulto, enfim. O céu tapa o rosto. Mata-paus voam bem de saúde se abraçam. Tá? Então está falando de árvores se abraçando. O céu tapando o rosto, como se o céu fizesse isso, como se fôssemos nós, pessoas. Então o que está acontecendo aqui? Que figura de linguagem se faz presente nessa construção? Óbvio, é personificação, também chamada de prosopopeia. Está dando características humanas a elementos, né? Atitudes humanas a elementos que não são homens, não são seres humanos. Tá lembrando que hipérbole é exagero, comparação é óbvio, né? João, tal qual Maria, fez o exercício. Quer dizer, eu estou comparando o fato de um ter feito o exercício como o outro também fez, igual como o outro também fez, uma comparação de igualdade. Tá legal? Antítese não é a mesma coisa que paradoxo, não, hein? É até curioso colocar isso aqui. Antítese é o emprego de palavras com sentidos opostos, mas não geram paradoxo. Paradoxo gera incoerência. Por exemplo, falavam dos hippies brasileiros na década de 60, que eram os hippies de cabelos longos e ideias curtas. Então você tem longos e curtos, mas não formam coerência. São palavras nos sentidos opostos. Isso é antítese. Agora, quando eu falo ele é um bom ou mau homem, se ele é bom não pode ser ruim, se ele é ruim não pode ser bom. Aí gera paradoxo. Hipérbole é exagero, né? Eu cheguei aqui há 20 minutos, fiquei 20 minutos aguardando uma pessoa e quando a pessoa chega, eu falo assim, tô aqui há um século te esperando. Isso é exagero, hipérbole. Por fim, uma questãozinha de colocação pronominal. Né? Em relação às regras de colocação pronominal, segundo a gramática, está correta. Eles tinham avisado-me. Gente, avisado está no particípio. Verbos no particípio não admitem ênclise de jeito nenhum. Verbo no particípio e hífen pronome oblíquo, nunca, nunca. A possibilidade disso estar correto é zero. Se apresentaram muito bem as suas filhas. Gente, eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo. Se a frase viesse com o sujeito no início, né? A frase está totalmente invertida, a ordem dos termos está invertida. Se a frase viesse assim, as suas filhas se apresentaram muito bem, estaria legal. Por quê? Porque eu não estaria iniciando a oração por pronome oblíquo. Agora, o que eu não posso fazer é iniciar a oração por pronome oblíquo. Hoje nos preocupamos. Beleza, hoje é um advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo. Então, o emprego do pronome oblíquo antes do verbo, em próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo vem antes. Perfeito. É essa a resposta. Os alunos que mantiveram-se em silêncio, não. Os alunos que se mantiveram. O que, no caso aqui, ele é até um pronome relativo. Por quê? Porque eu substituo por os quais. Mas qualquer que seja o que, sendo pronome relativo, sendo conjunção integrante, seja qualquer outro que, o que sempre vai atrair pronome oblíquo. Então, essa ênclise, que é o pronome oblíquo após o verbo aqui, nessa construção, é totalmente indevida, porque o que faz valer a sua força de atração. Então, o correto é os alunos que se mantiveram. Confirmamos resposta letra C. Maravilha, galera. Com essa questãozinha aqui, nós encerramos a análise da banca IBFC. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham compreendido muito como é que essa banca está agindo hoje.
repararam, muita questão de análise, análise sintática, análise morfológica. Questões teóricas sobre crase, pontuação. Então, também pode cair questão teórica sobre regências, concordância, enfim, você tem que estar dominando bem a parte gramatical. As questões de interpretação, sinceramente, não me causam preocupação. Acabei não trazendo questões envolvendo conjunções, mas certamente é um assunto que eles cobram bastante também. É um assunto que você não pode deixar de lado. Tá legal? Maravilha, galera. Continue me seguindo e sempre teremos aqui trabalhos inéditos, análises de bancas, enfim. E não deixem de me seguir também lá no Instagram, @professor_rosenthal. Valeu, pessoal. Abraço!